Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nessa quinta-feira maravilhosa, trazendo tudo o que rolou na rodada de ontem da NBA, tá bom? Tivemos 10 jogos na rodada de ontem, jogo pra cacete, então não vamos nem perder tempo, só vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e bora começar aqui a trazer os principais destaques de cada partida, tá bom? Ó, começando aqui com a vitória do Charlotte Hornets pra cima do San Antonio Spurs por 120-110, né, cara? No primeiro tempo, a gente viu duas equipes bem eficientes no perímetro, né, cara? O Spurs chutou 9 de 22 para 3 pontos, o Charlotte 7 para 16. E o que acabou fazendo a diferença pro Charlotte ter ido pro intervalo na vantagem foi o banco, né? O banco do Charlotte veio muito bem e conseguiu fazer o time ir pro intervalo na vantagem. No segundo tempo, o LaMelo Ball teve um volume espetacular de jogo, Foram 18 pontos pro LaMelo no segundo tempo e graças a ele o Hornets conseguiu se segurar bem e fechou o jogo com a sua 17ª vitória, enquanto o San Antonio teve sua 45ª derrota. Destaque da partida, Lamelinho, né, cara? Triple-double pro LaMelo Ball, 28 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, tá bom? Indiana Pacers encarou o Chicago Bulls e de virada venceu por 117-113, cara. O Chicago teve um primeiro quarto simplesmente fantástico, né, cara? O Chicago meteu uma parcial de 39-15 e abriu uma vantagem muito tranquila. No segundo quarto, o Bulls deu uma queda de produção, o Chris Duarte veio muito bem do banco e conseguiu cortar um pouquinho da diferença. Só que foi no terceiro quarto que o Pacers realmente meteu o comeback, né, cara? Tendo um Buddy Hield simplesmente on fire no perímetro, né? O Buddy Hield meteu 19 pontos e 5 bolas de 3. O Indiana conseguiu cortar completamente a desvantagem e no quarto período, Buddy Hield, tendo a ajuda de Aaron Nesmith e o Benedict Mathurin vindo do banco, conseguiram fazer o Pacers virar e sair com a sua 26ª vitória. Já Chicago, 32ª derrota. Destaques da partida pelo lado de Indiana. Buddy Hield com 27 pontos e 6 bolas de 3 e Aaron Nesmith com 21 pontos foram os melhores jogadores do time. Pelo lado do Bulls, cabe destacar o Zach LaVine, que meteu 35 pontos, 11 rebotes e 7 assistências. Chicago, que não teve o DeMar DeRozan. Philadelphia 76ers encarou o Cleveland Cavaliers e mesmo sofrendo no final, conseguiu vencer por 118-112. O Cleveland teve um primeiro tempo, cara, muito ruim. Tanto na defesa como no ataque. E do outro lado, o Philadelphia contou com o Harden e com o Embiid com alto volume de jogo, o que fez com que o Philadelphia fosse para o intervalo vencendo por 25 pontos. O Darius Garland, juntamente com o Donovan Mitchell, voltaram melhor do intervalo e conseguiram cortar um pouco a diferença no terceiro quarto. Só que no quarto período foi onde o Cleveland meteu de fato pressão no Philadelphia, porque o Cleveland teve uma defesa excelente no quarto período e o Donovan Mitchell, juntamente com o Evan Mobley, tiveram uma produção muito boa, colocaram de fato o Philadelphia nas cordas, que só sobreviveu por conta do Embiid, porque se não fosse o Embiid, Philadelphia tinha tomado a virada, mas não aconteceu. O Philadelphia ganhou 38ª vitória dos Sixers na temporada, enquanto o Cleveland teve sua 23ª derrota. Destaques da partida foram, pelo lado do Philadelphia, Joel Embiid, 29 pontos e 14 rebotes. Pelo lado do Cleveland, Donovan Mitchell, 33 pontos para o Mitchell, tá bom? New York Knicks encarou o Atlanta Hawks e deitou pra cima do Hawks, cara. 122-101, né, cara? No primeiro tempo, o RJ Barrett, juntamente com Julius Randle e Jalen Brunson, amassaram, né, o Atlanta, né, cara? O Knicks foi pro intervalo vencendo por 22 pontos. E no segundo tempo, o Jalen Brunson botou o time nas costas, meteu 16 pontos e não deixou o Atlanta nem cogitar empatar o jogo. A verdade é essa. Toda vez que o Atlanta dava uma animadinha, Jalen Brunson ia lá, metia uma bola e quebrava o ritmo do Hawks, cara. Jalen Brunson foi muito bem no segundo tempo.
e foi o grande nome da 33ª vitória do New York Knicks. Já o Atlanta Hawks saiu com sua 30ª derrota. Destaque do jogo, Brunson, né, meus amigos? 28 pontos e 9 rebotes para o nosso querido Jalen Brunson. Boston Celtics encarou o Detroit Pistons e, tendo a volta de Jason Tatum e Marcus Smart, Boston conseguiu vencer por 127-109. Bom, no primeiro tempo, o Jason Tatum teve uma ótima produção, mas quem fez mesmo a diferença para o Celtics foi o Malcolm Brogdon, né? O Brogdon veio bem demais do banco, foram 4 bolas de 3, 18 pontos marcados, e muito graças a ele, o Celtics conseguiu ir para o intervalo vencendo por 66-51. No terceiro quarto, o Isaiah Stewart teve uma ótima performance no perímetro e, juntamente com o Bogdanovic, fizeram com que Detroit desse um calor no Celtics. Porém, o Jason Tatum foi simplesmente espetacular no terceiro quarto, meteu 24 pontos e garantiu que o Celtics fechasse o terceiro período na vantagem. E no quarto período, o banco do Celtics foi muito bem e fechou a partida com maestria e garantiu a 42ª vitória para o Boston Celtics, enquanto o Detroit teve sua 44ª derrota. Destaques do jogo, pelo lado do Celtics, Jason Tatum, 38 pontos, 9 rebotes e 7 assistências para o Jason Tatum. Tatum vai pro All-Star com moral, né? Vai pro All-Star depois de uma performance de 38 pontos. Pelo lado do Detroit, cabe destacar ainda pelo lado do Celtics, cabe destacar o Malcolm Brogdon com 25 pontos, também foi muito bem. Pelo lado do Detroit, Stewart e Bogdanovic foram os melhores jogadores do time. Aproveitar aqui para passar uma informação que saiu agora há pouco, tá? O Shams Charania acaba de publicar a informação de que o Celtics finalmente oficializou o Mazzulla como head coach, né? Como treinador principal da equipe, né? O Mazzulla estava até agora sendo considerado um treinador ainda interino, mas agora o Celtics oficializou o Mazzulla como head coach principal, o que indica que o Ime Udoka não vai voltar para o comando da equipe, né? Inclusive, já é esperado que o Celtics oficialize uma renovação, né? Uma extensão, na verdade, contratual com o Mazzulla. E merecido, né? Mazzulla tá fazendo um excelente trabalho, o time é o melhor time da temporada, né? Merecido demais essa promoção, né, do Mazzulla. O cara vai ser treinador do All-Star, né? Pô, seria estranho um treinador do All-Star ser um treinador interino, né? Eu acho que o Celtics pensou nisso e falou, vamos logo promover esse cara? Tá ficando feio, vamos logo promover o cara. Pois bem, Brooklyn Nets, nossa, aqui foi jogão, hein? Brooklyn Nets venceu o Miami Heat por 116-105 com show de Mikal Bridges, meu amigo. Mikal Bridges jogou pra caramba. Vamos lá. No primeiro quarto, a gente viu duas defesas muito boas, né? As duas defesas trabalharam muito bem, o que acabou fazendo com que o Brooklyn fechasse o primeiro quarto na frente foi o Mikal Bridges, né? O Mikal Bridges meteu 12 pontos e foi o único jogador das duas equipes que teve mais de 7 pontos marcados. Isso mostra o quanto as duas defesas foram eficientes. E pelo fato do Nets ter tido o único jogador que escapou da boa defesa do adversário, isso fez com que o Brooklyn terminasse o primeiro quarto na frente. No segundo quarto, o Miami trancou completamente o Brooklyn Nets na defesa e conseguiu fechar o primeiro tempo na frente. O Brooklyn só não foi para o intervalo com uma desvantagem maior porque o Cam Thomas conseguiu ter uma boa produção, né? Vindo do banco, ele meteu 11 pontos e manteve o Nets ali na beira, né? Na beira ali do Miami Heat. No terceiro quarto, o Mikal Bridges voltou bem pra caramba, muito bem mesmo, apareceu muito bem no ataque e com 11 pontos botou o Brooklyn de volta à partida. E no quarto período, apesar do Bam Adebayo ter dominado o garrafão do Brooklyn Nets, o Brooklyn conseguiu limitar completamente os outros jogadores do Miami, tanto é que nenhum jogador do Heat, tirando o Adebayo, conseguiu ter mais de 3 pontos. E ofensivamente, Mikal Bridges voltou a assumir o protagonismo, meteu 17 pontos e levou o Brooklyn para a vitória. No final, Brooklyn garantiu sua 34ª vitória e Miami sua 27ª derrota. Destaque do jogo, meu amigo, não tem jeito, Mikal Bridges. O cara simplesmente meteu seu career high com 45 pontos,
8 rebotes, 5 assistências, 2 roubos de bola e 2 bloqueios, meu amigo. Mikal Bridges foi extremamente competente, tanto no ataque como na defesa. Defensivamente ele foi excepcional. E vou te falar, hein? Quase bateu 50 pontos, hein? Quase bateu 50 pontos. Jogou demais o Mikal Bridges. Que jogador. Que homem é o Mikal Bridges. Que homem é o Mikal Bridges. Memphis Grizzlies encarou o Utah Jazz e conseguiu uma bela vitória, 117-111. Bom, o JJJ teve um excelente volume de jogo no primeiro quarto, tanto na defesa como no ataque, e graças a ele, o Memphis conseguiu abrir 14 pontos. Só no primeiro quarto, o JJJ meteu 9 pontos, 2 bloqueios e 3 bolas de 3. O cara foi sensacional. No segundo quarto, o Jaren Jackson seguiu dominante, e com o Utah não conseguindo ter ritmo no ataque, muito por conta da ótima defesa do Memphis, o Grizzlies conseguiu fechar o primeiro tempo com 16 pontos de vantagem. Na volta do intervalo, o Kelly Olynyk, o Jordan Clarkson e o Talen Horton-Tucker produziram muito bem e botaram uma pressão danada para cima do Memphis Grizzlies. Porém, Ja Morant, Desmond Bane e o nosso querido JJJ combinaram para 38 pontos, seguraram a pressão do Utah e no quarto período conseguiram garantir a 35ª vitória para o Grizzlies, enquanto o Utah chegou à sua 31ª derrota. Destaque do jogo foi o Jaren Jackson Jr., 26 pontos, 9 rebotes, 5 roubos de bola e 4 bloqueios para o Jaren Jackson Jr. Vou te falar um negócio, viu? Se ele não tivesse essa mania de fazer 6 faltas em todos os jogos decisivos, pra mim ele seria unânime o DPOY da temporada. Mas por conta desse detalhe, dele sempre ser ejetado em jogos grandes, eu acho que ele pode ganhar o DPOY, mas vai ser mais apertado do que deveria. Eu acho que esse ponto das faltas, do excesso de faltas dele em jogos muito grandes, pode acabar tirando alguns votos dele. Mas em questão de performance, o que esse cara tá defendendo é sacanagem. É sacanagem. A única crítica que eu tenho a ele é esse ponto das faltas em jogos grandes. Bom, Oklahoma City Thunder encarou o Houston Rockets e sem muitas dificuldades meteu 133-96. No primeiro tempo, sob o comando do All-Star Shai Gilgeous-Alexander, que meteu 16 pontos, o Thunder simplesmente atropelou o Houston, meteu 76 pontos e levou 22 pontos de vantagem para o intervalo. No terceiro quarto, o Shai meteu mais 13 pontos e, com uma parcial de 40-24, o Oklahoma simplesmente acabou com o jogo. O quarto período foi simplesmente protocolar. O Oklahoma saiu com a sua 28ª vitória e Houston com a sua 45ª derrota. Destaque do jogo foi Shai Gilgeous-Alexander, né, que vai pro All-Star tendo, né, depois de ter uma performance muito boa de 29 pontos. Boa sorte pro nosso menino Shai no All-Star. Estarei torcendo por ele. Eu não costumo assistir o All-Star, né? Eu não costumo assistir o All-Star, acho meio chato, aproveito para dar uma descansada, mas esse eu vou assistir por conta do Shai. Por conta do Shai. E estarei assistindo o All-Star Game, tá bom? Falando agora sobre a vitória do Denver Nuggets para cima do Dallas Mavericks por 118-109. Seguinte, o Dallas entrou em quadra sem ter o Kyrie Irving. O Kyrie foi poupado e vou te falar, fez uma falta danada. No primeiro tempo a gente já viu a falta que o Kyrie fez, né? Porque o Luka não teve nenhuma ajuda no primeiro tempo, verdade é essa. O Luka meteu 23 pontos e o resto do time do Dallas fez 21, né? Isso fica nítido que o Luka não teve ajuda nenhuma. E enfrentando um Denver que, mesmo não tendo Jamal Murray, teve um coletivo muito bom, cara, o Dallas tomou um prejuízo danado, né, cara? O Denver foi muito superior ao Dallas e foi pro intervalo vencendo por 61-44. Só pra vocês terem noção da diferença de elencos, né? Como eu disse, o Luka meteu 23 pontos e o resto do Dallas meteu 21. O Luka sozinho fez mais pontos do que todo o time do Dallas. No Denver, foi muito diferente. O Jokic fez 11 pontos e o resto do Denver meteu 45, cara. Tá vendo a diferença de elenco? É uma diferença brutal. Pois bem, no terceiro quarto, na volta do intervalo, o Denver não criou tanto, mas explorou muito bem
os erros do Dallas Mavericks, né? O Dallas acabou cometendo muitos turnovers, acabou cobrindo mal o perímetro. Denver se aproveitou desses erros e conseguiu abrir 18 pontos de vantagem. E no quarto período, mesmo com o Dallas ali, tal, matando uma bolinha aqui ou ali, com o Christian Wood matando uma, duas bolinhas de três, o Denver conseguiu se segurar, né? O time conseguiu fechar muito bem a partida e garantiu a 41ª vitória na temporada. Já Dallas teve sua 29ª derrota e terceira derrota seguida. Destaques do jogo: pelo lado do Denver, Nikola Jokic com triple-double de 14 pontos, 13 rebotes, 10 assistências, e Jeff Green com 24 pontos foram os destaques do time. Pelo lado do Dallas, cabe destacar o Luquita, que meteu 37 pontos e 9 assistências, mas não conseguiu carregar a arca do Dallas para a vitória. Não conseguiu. Falando agora, para fechar, sobre a vitória do novo Los Angeles Lakers para cima do New Orleans Pelicans, né, cara? Com a volta de LeBron e pela primeira vez tendo o elenco inteiro à disposição, o Lakers dominou o Pelicans e venceu por 120-102. No primeiro tempo, né, a gente viu um Lakers iniciar muito bem, né? O Lakers teve um início de jogo muito forte, tanto na defesa como no ataque. Ofensivamente, LeBron, Anthony Davis, DeAndre Russell foram bem pra caramba. E o Lakers chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Só na reta final, ali do segundo quarto, que o Lakers teve uma queda de produção. O Pelicans conseguiu matar mais bolas e diminuiu a diferença para apenas 4. Mas assim, no geral, o Lakers foi bem melhor do que o Pelicans no primeiro tempo. No terceiro período, o Lakers voltou abaixo ofensivamente, principalmente no perímetro, o que fez com que o Pelicans tivesse a brecha para cortar a diferença. Só que depois que o Pelicans cortou para 1 ponto, parece que o Lakers deu uma acordada e começou a ter mais volume de jogo, né? O time enxergou que o perímetro não estava indo bem. Então o que o time começou a fazer? Jogar no Anthony Davis no garrafão. Jogou no Anthony Davis no garrafão. O Anthony Davis teve um domínio absurdo no garrafão do Pelicans e rapidamente o Lakers abriu 9 pontos de vantagem. E depois de ótimas posses defensivas e de 2 bolas lindas do DeAndre Russell na transição, Lakers aumentou a vantagem para 12 pontos. E no quarto período, o Lakers iniciou com uma rotação muito interessante, né? O Darvin Ham iniciou o quarto período com LeBron, Dennis Schroeder, Austin Reeves, Vanderbilt e Anthony Davis. Essa rotação trancou completamente o Pelicans na defesa e conseguiu encontrar ótimos contra-ataques, o que fez com que o Lakers conseguisse matar muito bem a partida. Tanto é que o Lakers se deu ao luxo de botar o banco para fechar a partida no final. Inclusive, bela rotação de banco do Lakers, né? O Lakers fechou o jogo com Mo Bamba, Austin Reeves, Wayne Gabriel, Troy Brown e Lonnie Walker. Belíssima rotação para a gente encerrar o jogo. E o Lakers fechou a partida com sua 27ª vitória e o Pelicans com sua 29ª derrota, né? Eu até falei na análise que eu fiz desse jogo, inclusive vale a pena dar uma olhada, porque eu explorei todos os aspectos dessa vitória do Lakers. Mas algo que eu falei lá que eu quero repetir aqui é o seguinte: esse time do Lakers completo é um dos times que oferece para o seu treinador o maior número de variações táticas. Só nesse jogo contra o Pelicans, o Darvin Ham conseguiu utilizar 4 rotações diferentes, que conseguiram ser eficientes de formas diferentes. Por exemplo, a rotação que ele iniciou, que foi com DeAndre Russell, com Malik Beasley, com LeBron James, com Vanderbilt e Anthony Davis, foi uma rotação que defensivamente foi bem, mas que ofensivamente foi muito bem. Por quê? Porque oferece uma versatilidade ofensiva muito interessante, porque você tem 2 caras que espaçam muito bem a quadra, que é o DeAngelo e o Malik Beasley. Você tem 2 monstros por dentro, que é o LeBron e o Anthony Davis, e o Vanderbilt, que é muito completinho, consegue ajudar de todas as formas possíveis. Na reta final do primeiro tempo, ele trocou o Vanderbilt pelo Hashimura e trocou o DeAngelo pelo Schroeder. Ficou uma rotação um pouquinho mais focada em transição, que deu muito certo. Ele inicia o quarto período com Schroeder, LeBron, Reeves, Vanderbilt e Anthony Davis. Essa que é para mim a melhor rotação defensiva desse time e trancou o Pelicans na defesa.
Então, o mais maneiro desse elenco do Lakers é o número de possibilidades de rotação que oferece pro Darvin Ham. E nesse jogo contra o Pelicans, o Darvin Ham foi muito bem utilizando todas essas rotações diferentes. Também tem uma variação com o Mo Bamba no lugar do Anthony Davis, que aí o time fica um pouco mais pesado, mas fica bem mais forte por dentro. Né, cara, eu gostei de todas as rotações que o Lakers apresentou. Sinceramente, eu tô bem animado com esse novo Lakers. Bom, pra fechar, deixa eu só passar aqui os destaques do jogo. Anthony Davis com 28 pontos e 10 rebotes. LeBron James com 21 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. E o DeAndre Russell com 21 pontos e 7 assistências foram os destaques da partida, tá bom? Galera, caramba, muito jogo, hein? Muito jogo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha. Deixa aqui a sua opinião nos comentários sobre os jogos. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias grátis para testar o League Pass, que é de longe a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então, caso você ainda não tenha o League Pass, garanta já o seu com 7 dias grátis. É só clicar nesse link que tá no primeiro comentário fixado. E é isso, tá bom? Hoje tem muito vídeo pra sair, tem muita informação, então recomendo que você ative as notificações. Agradeço pela audiência, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.